E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama, mais uma vez, parece pronto para protagonizar um capítulo desastroso em suas negociações. Desta vez, o foco é um jogador que teve uma passagem tão apagada pelo clube, mas que deixou para trás uma dívida significativa. Cleiton Silva, o atacante que chegou ao Gigante da Colina no ano passado, fez sua marca por sua contratação altíssima de 18 milhões de euros, oriunda do Casa Pia. Uma cifra que, com o tempo, se tornaria um fardo. Apesar da falta de brilho de Cleiton em campo, o Vasco conseguiu ao menos minimizar os danos financeiros. A transação com o Rio Ave, de Portugal, que levou o jogador por 3 milhões de euros, parecia uma tentativa de recuperação dos prejuízos. Porém, o que ninguém imaginava é que o atacante ganharia fôlego em solo europeu, e o cenário tomaria um rumo inesperado. A situação tomou um rumo surpreendente. O Rio Ave, que inicialmente adquiriu o jogador por um valor significativamente inferior ao pago pelo Vasco, agora se prepara para revendê-lo por um valor astronômico. O Benfica, gigante do futebol português, fará uma proposta de nada menos que 6 milhões de euros pelo atacante, ou seja, o dobro do que o clube luso pagou. Uma reviravolta que tem deixado muitos se perguntando, como isso foi possível? Essa virada, de certa forma, também acirra ainda mais a insatisfação da torcida vascaína, que já se acostumou com transações questionáveis nos últimos tempos. Nas redes sociais, as críticas não demoraram a surgir e a indignação se espalhou rapidamente entre os torcedores, que não acreditam na maré de infortúnios que o clube vive. Contudo, uma questão persiste. Será que, de fato, o clube sairá imune dessa transação? Apesar das críticas e da percepção de mais um erro de gestão, a realidade é que o Vasco, no final das contas, não sai tão prejudicado. Afinal, a recuperação integral do valor investido na compra de Cleiton é um alívio em meio ao mar de negócios mal feitos. O impacto financeiro foi minimizado, mas a imagem do clube continua sendo questionada por muitos, que aguardam que a gestão mostre mais eficiência em suas próximas movimentações no mercado. Embora o atacante não tenha deixado saudades em São Januário, sua passagem foi marcada pela falta de grandes atuações e pela ausência de gols em seus poucos jogos. A venda para o Rio Ave foi uma tentativa de encerrar essa história sem grandes danos. Porém, o sucesso de Cleiton em Portugal gerou uma situação paradoxal, onde o jogador é valorizado, mas o Vasco permanece com o amargo sabor de uma compra que jamais se concretizou como um bom negócio. O que resta agora é uma expectativa crescente. Com o dinheiro recuperado, o Vasco poderá, finalmente, usar esse capital para realizar contratações que tragam resultados dentro de campo? Ou, mais uma vez, a torcida será surpreendida por outra transação que levanta mais questionamentos do que respostas. O futuro financeiro do clube parece ter se reequilibrado, mas será que o futebol também acompanhará essa recuperação? O mistério está lançado. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol, as palavras de um ícone como Filipe Luís podem gerar um turbilhão de reações. Recentemente, circulou o rumor de que o ex-lateral esquerdo do Flamengo teria feito uma provocação de tom irônico sobre o Vasco da Gama, o que logo gerou um intenso debate nas redes sociais. O que teria levado um profissional com uma carreira marcada por respeito e títulos a se envolver em um comentário tão controverso? Será que, por trás da risada, há mais do que uma simples brincadeira? A história começou no último confronto entre as equipes sub-17 do Flamengo e Vasco, quando o time rubro-negro, sob o comando de Filipe Luís, conquistou a Copa Rio Sub-17. A vitória por 1-0 teve um sabor doce para o treinador, que, em sua primeira experiência como técnico de base, levou o troféu para casa. Contudo, nos dias seguintes, surgiram relatos de que Filipe teria, em tom jocoso, feito uma piada sobre a equipe adversária, chamando a atenção dos torcedores do Cruz-Maltino e gerando um verdadeiro furdunço nas redes. Embora não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto,
O fato de que Filipe Luís tem um histórico de vitória e rivalidade contra o Vasco, especialmente por seu tempo de Flamengo, contribui para o desgaste que essa brincadeira causou. O ambiente esportivo no Rio de Janeiro, sempre fervilhante de emoções, parece não perdoar esse tipo de comentário, que rapidamente tomou proporções maiores do que o próprio título da competição. Não é a primeira vez que Filipe Luís se envolve em uma situação de provocações indiretas, mas essa, em particular, se destacou pelo timing e pelas circunstâncias. Afinal, foi uma conquista sobre o Vasco, um clube com imenso peso na história do futebol brasileiro, o que torna a situação ainda mais delicada. Não apenas o feito foi histórico para ele, como também trouxe à tona a rivalidade que, para muitos, define o cenário do futebol carioca. A provocação de Filipe Luís sobre o Vasco tem gerado divisões entre os torcedores. Para muitos, a rivalidade saudável é parte do charme do futebol, e a piada de Filipe poderia ser encarada como uma brincadeira inofensiva, algo que é comum entre grandes adversários. No entanto, para outros, o tom da piada soa desrespeitoso, especialmente vindo de um ex-jogador que, ao longo de sua carreira, construiu uma imagem de profissionalismo. A grande questão que fica é: qual deve ser o limite para as provocações no esporte? Os torcedores vascaínos têm se manifestado nas redes sociais, expressando sua indignação e questionando a postura do ex-lateral. Muitos afirmam que Filipe Luís deveria ter mais respeito pelo histórico do Vasco e pelos próprios jogadores da equipe, que, mesmo enfrentando dificuldades nos últimos anos, são parte fundamental do futebol carioca. Outros, porém, acreditam que ele não fez mais do que seguir a tradição de cutucar os rivais em momentos de conquista. É possível perceber que a reação da torcida do Vasco está longe de ser uniforme. Alguns torcedores entendem que, dentro do contexto esportivo, uma provocação pode até ser aceita como parte da rivalidade, mas a forma como foi dita fez com que a situação tomasse contornos negativos. Outros preferem ignorar e seguir em frente, sem alimentar o fogo da polêmica. O que é certo é que o episódio mexeu com os ânimos, especialmente entre os que têm o coração vascaíno. Agora, o que se espera é uma manifestação pública de Filipe Luís, seja para esclarecer o episódio ou até mesmo para se desculpar, caso reconheça que ultrapassou o limite. Mas será que ele realmente precisa se desculpar? Ou a torcida do Vasco deveria aprender a encarar esse tipo de provocação de forma mais leve? O que é certo é que, para muitos, o episódio não deve ser esquecido tão facilmente, e a rivalidade, longe de ser apagada, continua a alimentar a paixão dos torcedores. O futuro de Filipe Luís no Flamengo como técnico ainda está em construção, mas o episódio certamente vai reverberar entre os torcedores. Resta saber como ele lidará com a repercussão e se o rumor se confirmará como uma mera fofoca ou se trará consequências reais para sua trajetória como treinador. No mundo do futebol, onde cada gesto é amplificado, até mesmo uma simples piada pode se tornar um divisor de águas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.